amigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, e caríssimos telespectadores que nos acompanham nessa transmissão de Mário Luiz Neves Reis, a quem agradecemos. Amanhã, sábado santo, cerimônia às 17h30. Sexta-feira santa, o dia da morte de Jesus, operando a redenção. Nós vamos acompanhar Santo Afonso de Ligório no livro A Paixão de Jesus Cristo, onde Santo Afonso vai ajudando as almas a se aproximarem com esperança, confiança da cruz de Jesus. Paciência e o sofrimento de Santo Afonso de Ligório são coisas que os homens que amam o mundo não entendem, nem praticam. Só a compreendem e exercitam as almas que amam a Deus. Esta foi a maior prova que Jesus Cristo nos deu do amor que nos tinha, morrendo por nós na cruz. Ele, Jesus Cristo, diz Santo Afonso, como Deus nos amou ao criar-nos, enriquecendo-nos com tantos bens, chamando-nos a gozar da mesma glória que Ele. Mas em nenhum outro ponto nos mostrou melhor quanto nos ama do que fazendo-se homem e abraçando uma vida penosa e uma morte cheia de dores e ignomínias por nosso amor. Jesus morreu por nós na cruz. Jesus morreu por nosso amor na cruz. E nós, como demonstraremos nosso amor por Jesus Cristo? Santo Afonso de Ligório cita o Salmo 85, versículo 5: porque tu, Senhor, és suave e doce, e de muita misericórdia para todos os que te invocam. A Semana Santa nos leva a essa reforma interior, esse afervoramento, esse aproximar-se generoso da cruz de Jesus, com esperança, com confiança na misericórdia. Ele, diz Santo Afonso, Deus quer que pela paciência expiemos as culpas e assim mereçamos a felicidade eterna. Santo Afonso cita São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Os protestantes não querem saber dessa atitude de sacrifício, de sofrer, porque eles alegam que Jesus já sofreu por nós, já saldou a dívida, então não tem devoção ao sofrimento por Jesus, ao sacrifício por Jesus. Mas São Paulo nos fala, eu completo na minha carne o que falta
ao sofrimento de Cristo. Santo Afonso de Ligório cita Santo Tomás de Aquino, trazendo um pouco de luz sobre este ponto. Nós precisamos de completar em nós o que falta ao sofrimento de Cristo, de Santo Afonso de Ligório, para que os merecimentos da paixão sejam aplicados a nós, diz Santo Tomás, devemos entrar com a nossa parte e sofrer com paciência as cruzes que Deus nos envia para nos assemelharmos a Jesus Cristo, nossa cabeça. Então nós nos associamos a Jesus padecente. É nesse sentido que São Paulo fala: completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo. Santo Afonso de Ligório vai chamar a atenção sobre essa confiança, sobre essa força que vamos adquirir nessa meditação das dores de Jesus. E Santo Afonso de Ligório vem lembrar essa disciplina espiritual, essa disciplina interior, que supõe sacrifício, abnegação, renúncia. E Santo Afonso cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus adquire-se à força, e são os violentos os que o arrebatam. Então é o esforço contra os vícios, contra as más inclinações, contra as paixões. Para sustentar essa luta é preciso de disciplina, sempre buscando o auxílio da graça de Deus. Todos os adultos que se salvam, de Santo Afonso, ou hão de ser mártires de sangue ou mártires da paciência, vencendo os assaltos do inferno e os apetites desordenados da carne. Essa luta contra as más inclinações, esta atitude de resistência ao vício, essa atitude continuada, perseverante, essa paciência, é que Santo Afonso chama uma forma de martírio. Repito, diz Santo Afonso, é preciso fazer esforço para se salvar a alma. Correspondendo à graça, nós vamos seguir esse caminho da disciplina interior. E Santo Afonso, para nos consolar, porque nós consideramos a nossa fraqueza e muitas vezes já concluímos: eu não posso e não consigo. De Santo Afonso, citando Santo Ambrósio: se olhares para ti, nada poderás. Se confiares no Senhor, Ele te dará a força. Santo Afonso de Ligório cita o Apocalipse de São João, que fala também desse esforço dos santos para guardarem os dons de Deus. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Papa Bento XVI, na sua autobiografia, ele fala quando era criança, a família, na casa dele, ele dizia, havia o Canísio e o Missal Cotidiano. O Canísio, São Pedro Canísio, é um catecismo de São Pedro Canísio, que servia assim de instrução. E o Missal
cotidiano a liturgia. Ratzinger vai falar desses pontos da sua vida de família para ir, de algum modo, explicando aquela simpatia e aquela generosidade mesmo com que ele tratou a questão litúrgica. Ou seja, desde criança eu bebia lá em casa a questão litúrgica. E um detalhe que ele fala na sua autobiografia, quando criança, ele ficava um pouco implicado, intrigado com esse texto do Apocalipse: lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque eles se perguntavam como podiam ficar brancas se eram lavadas no sangue. Ele não tinha, quando criança, aquela compreensão que era um branquear metafórico, uma purificação que equivalia a um branco, uma alvura. Mas ele lembrava então o canísio, o missal cotidiano e branquear a alma no sangue do Cordeiro. Santo Afonso de Ligório falando também sobre esse dilema em que nos encontramos muitas vezes, do nosso dever e as nossas forças, poucas, parece que não damos conta. Deus, e Santo Afonso de Ligório cita o Concílio de Trento, Deus não impõe coisas impossíveis, mas quando manda, te admoesta que faças o que podes e peças o que não podes e te auxilia para que possas. Então aquela noção dessa busca do auxílio da graça de Deus que vai tornar possível essa nossa luta continuada pela virtude, pela santidade. Santo Afonso de Ligório cita Tomás de Kempis, um santo místico daqueles finais da Idade Média, já caminhando para os tempos de renascença, renascimento. Tomás de Kempis, a ele é atribuída a Imitação de Cristo, o livro muito conhecido, a Imitação de Cristo. Escreve Tomás de Kempis: a cruz te espera por toda parte, e por isso é preciso que tenhas paciência em toda parte, se quiseres viver em paz. Então, uma atitude da alma que encontra a paz é a alma que, com a graça de Deus, abraça a sua cruz de cada dia. Como encontrar a paz no meio dessas cruzes? Pela paciência. E Santo Afonso de Ligório cita Santa Teresa, trazendo também aquela instrução que ajuda a alma. Santa Teresa diz que todo aquele que arrasta sua cruz com má vontade, sente-lhe o peso, por menor que seja. Quem, porém, a abraça com boa vontade, não a sente, ainda que seja muito pesada. Com a graça de Deus, nós abraçamos e levamos a cruz, não a arrastamos com má vontade. Não nos esqueçamos das chagas do crucificado, porque delas auriremos a força de sofrer os males desta vida. Não só sofrer, não só com paciência, mas até com alegria e satisfação, como fizeram os santos. Então, a Sexta-feira Santa, nós nos lembramos de Nossa Senhora ao pé da cruz, a mãe que abraça aquela cruz e generosamente vai levar Jesus até a sepultura. Que Nossa Senhora
agrave em nós o sofrimento de Jesus, nos faça generosos em corresponder ao amor de nosso Senhor, nos alcance essa força para perseverar no caminho da cruz que leva para o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.